Olá! Hoje nós vamos falar sobre Bunburi-Odo, um lema ou um ideal onde disse que se encontra a fundação da civilização japonesa. O ideal onde o pincel e a espada se encontram em um único caminho. Eu sou André Oliveira e você está no canal Budô. Bunburi-Odo. Esse é o ideal composto por 4 kanjis, ou 4 ideogramas. Bun representa a ideia de cultura, de conhecimento. Bu, como já vimos, pode representar a ideia de marcial ou de armas. Ryo, literalmente significa ambos, mas principalmente se olharmos o kanji, dá para perceber a ideia de como se fosse uma balança, de equilíbrio, algo que anda em paralelo. E do, como já falamos anteriormente, caminho, ou seja, o caminho onde a cultura e as armas se transformam em um só. E quando eu digo em um só, não é uma questão de equivalência, como se ambos levassem ao mesmo lugar, mas uma ideia de realmente equilíbrio entre eles no decorrer do caminho. Há uma outra maneira também de dizer a mesma coisa, que seria Bunbu Ichi. Ichi no sentido de um, ou seja, o caminho das armas e da cultura em um só. Dessa forma, o guerreiro bruto deveria se refinar e transformar-se em um guerreiro cavalheiro, não deixando de ser um guerreiro, mas permitindo que a cultura o auxiliasse em apaziguar o elemento agressivo de seu instinto. Em termos gerais, é possível pensar cultura e armas a partir da ideia de polaridade dos elementos yin e yang, sendo a cultura representando o elemento construtivo, gentil, humano e também permanente, e as armas o elemento destrutivo, intenso, a justiça e, claro, também a impermanência. Todos esses elementos necessários na visão oriental para se construir e proteger uma nação. Já quando trazemos essa ideia para a constituição da personalidade de uma pessoa, ela deveria conter ambas as qualidades, da cultura e das armas, em seus lugares apropriados, em proporções apropriadas, o que traz o equilíbrio entre a sabedoria e a justiça. Lembro aqui que a ideia de Bu sugere interromper as armas, pela busca da harmonia social, quando a gente fala em um Estado, e controlar a própria arma ou o instinto agressivo em si, pela harmonia e pelo equilíbrio pessoal. É preciso dizer que essa noção da necessidade de se buscar o equilíbrio entre cultura e armas já é vista nos primeiros séculos da Era dos Samurais, já no primeiro shogunato. Ou seja, essa não é uma noção atual e construída já sob a influência do Ocidente. O caminho do equilíbrio entre a cultura e as armas funda o ideal da sociedade para o povo japonês. Para que seja possível identificar com clareza essa noção sobre a importância dada à cultura na sociedade japonesa, eu vou ler aqui a introdução feita por Nagataki Asano do livro Japan a History in Art, um dos livros inclusive que eu usei como referência para escrever esse texto. Ele escreve o seguinte: por ser japonês, a arte do meu país nunca me pareceu uma coisa à parte, mas sim uma parte integrante de toda a minha vida. Não sei se esse sentimento é peculiar aos japoneses, mas parece-me que desde os primeiros tempos da nossa história até o presente, a interação da escultura, da pintura, da gravura, na verdade, a própria qualidade de criatividade que tornou essas artes importantes, foi básica para a nossa existência diária. A arte é evidente em quase todos os aspectos da vida japonesa. O delicado arranjo de flores que se vê em cada casa, os desenhos das roupas que variam nas diferentes épocas do ano, as pinturas em rolo penduradas que se encontram em quase todas as casas e apartamentos, mesmo os mais modestos. Até em nossas festas históricas, que tomam a forma de espetáculos coloridos, tudo evidencia nossa preocupação com as artes. Em suma, não há uma separação distinta entre a arte e a vida na tradição japonesa. Só existe a vida, e a arte não pode ser extraída dela. Aqui eu termino então essa série sobre Budô. Mas eu lembro,
Esses 4 vídeos, com apenas 5 minutos cada um, são apenas uma pincelada num assunto muito grande. O período que corresponde à Era dos Samurais é de quase 700 anos de história, e seria impossível resumir isso em apenas 20 minutos. Eu vou deixar então, ao final do vídeo, algumas referências bibliográficas que eu usei como auxílio para construir essa pequena série. Se você gostou desse vídeo e dos anteriores, se inscreve no canal, seja aqui no YouTube ou até mesmo no nosso Instagram. É importante para a gente saber que existe interesse nesses assuntos e, claro, isso também é uma maneira de você enviar energia para incentivar a gente a continuar esse projeto. Um grande abraço e até semana que vem.